Olá, meus amores! Mais uma vez aqui passando em nossas redes sociais para dar continuidade a um vídeo que eu já gravei há algumas semanas, cujo título é Sujeito Indeterminado, primeira parte. Por que eu resolvi abordar esse conteúdo já desde um primeiro vídeo? Porque é um conteúdo que cai muito em prova, é muito cobrado, e ele é um conteúdo que traz implicações também no nosso dia a dia. Quando você que está me ouvindo agora, que se você escreve com constância, se você trabalha com escrita, provavelmente você deve se deparar com estruturas de sujeito indeterminado. Este caso agora, ele traz uma implicação, um problema maior. Por quê, professor? Porque além de ser um caso de sujeito indeterminado, ele é um caso de concordância. Se você pegar, por exemplo, a minha gramática, você vai encontrar na parte do sujeito, eu falei sobre esse caso, sujeito indeterminado, e na parte de concordância verbal, eu repeti esta mesma regra. Portanto, é uma regra bastante importante. Professor, que regra é essa? Antes de qualquer coisa, se você não assistiu à primeira parte do sujeito determinado, procure aí que você vai encontrar, né, em que eu falei aí sobre, procurei o título Sujeito Indeterminado, aí é um IGTV em que eu falei sobre isso aí, tá bom? Então vamos lá para a segunda parte do sujeito indeterminado. É aqui quando em que eu falo sobre uma regra importante. Professor, que regra é esta que nós vamos ter aqui de sujeito indeterminado? É uma regrinha que vai dizer que o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo e o verbo de ligação, quando eles estão associados a um si, este si vai funcionar como um índice de indeterminação do sujeito. Nós, professores de português, escrevemos bastante no quadro o I e S, não é isso? Detalhe, o mais importante desta regra está aqui embaixo. Observem, estes verbos eles ficarão, por força da indeterminação do sujeito, na terceira pessoa do singular. Detalhe, prof, por que esta regra ela é especial? Eu digo a você que ela traz um caso de concordância ela é interessante. Porque para você desenvolver e entender esta regra, antes você precisa entender um assunto chamado predicação verbal ou transitividade verbal. Então, primeiro você tem que aprender a classificar os verbos, né, em relação à regência, para depois você saber se ele estiver associado ao si, para perceber se esse si efetivamente está numa função de índice, e aí sim perceber qual é a concordância que deve ser efetuada. Por isso que é uma regra bastante delicada. Vamos lá a ela. Vamos a um exemplo bem tranquilo, é um exemplo que todo professor de português usa em suas aulas. Observem, né? Eu tenho um espaço vazio e eu preciso preenchê-lo aqui com o verbo precisar. Ora, percebam que quando eu olho para o verbo precisar, a regência básica dele já está aqui, ó, é o precisar de. Portanto, eu estou com a regência transitiva indireta do precisar de. Só que observe que ele não está sozinho, ó. Ele está o quê, professor? Associado aqui ao si. Se eu sei que é um VTI e ele está associado ao si, quem é este si? É o índice de indeterminação do sujeito. Portanto, este verbo aqui não vai efetuar concordância com este termo aqui. Este termo aqui é só o objeto indireto do verbo precisar. Portanto, este verbo aqui ficará na terceira pessoa do singular. Percebeu? Precisa-se e não precisam-se. Vejam outro exemplo. Espaço-se aos novos depoimentos ontem à tarde. O verbo agora é assistir. Ora, eu sei que assistir no sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto. Observe que a preposição já está aqui, ó, esse azinho que está aqui. Só que ele não está sozinho, ó, ele está associado ao si. Portanto, quem é este si? É o índice de indeterminação do sujeito. Se eu sei que é índice, este verbo ficará na terceira pessoa do singular. Vamos colocar ele aqui no passado, ó. Assistiu-se aos novos depoimentos ontem à tarde. E não assistiram-se. Vamos lá aqui agora mais alguns exemplos. Vamos lá. Ainda se vivia num mundo de certezas. Observe o verbo viver aqui como verbo intransitivo associado a um si. Portanto, eu estou diante de uma estrutura de sujeito que indeterminado. Vamos ver outro. Esse exemplo aqui do Machado de Assis, ó. Comia-se com a boca, com os olhos, com o nariz. Veja, é o verbo comer na
na acepção intransitiva. O ato em si de comer, portanto, é um verbo intransitivo, associado a um si, que este si, professor, é o índice de indeterminação do sujeito, verbo aqui, professor, intransitivo com o si. Né? Portanto, eu estou diante de casos de indeterminação do sujeito. Percebeu? Os verbos todos no singular. Mais alguns exemplos. Não se tratava de problemas de difícil solução. Perceba. Tratar, tratar de. Seu trato, trato de é transitividade indireta. Né? Este si que está aqui, quem é, professor? Índice de indeterminação do sujeito. Muito cuidado, gente, para não tentar efetuar a concordância. De problemas aqui é só objeto indireto, percebeu? Como eu sei que é índice, este verbo ficou na terceira pessoa do singular. Observem, no Brasil não mais se recorre a confiscos do dinheiro dos mais carentes. O verbo aqui é recorrer. Quem recorre aqui, recorre a, portanto, eu estou numa transitividade aqui, ó, indireta, né? Preposição está bem clara aqui para a gente, portanto, este si que você está vendo aqui é o índice de indeterminação do sujeito. Né? Verbo na terceira, portanto, você percebeu aqui, ó, o verbo recorrer na terceira pessoa do singular, né? Ora, observem, quando se é jovem, a memória é mais vivaz. Observem aqui, ó, um índice de indeterminação aqui, ó, na primeira oração aqui, né? O índice de indeterminação do sujeito, uma vez que eu estou aqui com o que, professor? Um verbo de ligação. Né? Aqui eu tenho sujeito, ó, na segunda oração, memória é sujeito, mas aqui na primeira, o sujeito é indeterminado. Observe o número 8. Devagar se vai ao longe. Sim, olha aqui, ó, o verbo ir. Né? Não, professor, se o verbo ir aqui na acepção indireta com o índice de indeterminação do sujeito. Eu não vou discutir essa regência aqui, porque ela é sempre delicada, né? Verbo ir, ir a. Há uma discussão aqui se trata de intransitivo. Eu prefiro a classificação intransitiva, mas há autores que classificam como transitivo adverbializado e etc e tal. Aí vamos lá. De tudo que eu falei, tenha muito cuidado, porque isso cai bastante em concurso. Observem aqui, ó, olha o número 9. Vejam como é fácil passar por uma estrutura dessa sem perceber o erro. Observem, não se tratam de problemas de difícil solução. Percebeu? Viu como é fácil de passar? Observe que o verbo tratar aqui, ó, a gente já inclusive falou dele hoje aqui, ó, tratar de, portanto é verbo transitivo indireto. Associado ao si é o índice de indeterminação do sujeito. Este verbo aqui tem que ficar, portanto, na terceira pessoa do singular. Portanto, há um erro aqui, ó. Não existe esse M aqui, porque esse M aqui indica concordância. E este termo aqui não é o sujeito, é só objeto indireto. Veja outro aqui, ó. Não se devem assistir a filmes que atentem contra os bons costumes. Observe que eu tenho uma locução verbal aqui, ó. Dever com assistir. Só que o verbo assistir aqui é o que, professor? Transitivo indireto. Preposição está aqui. E o si que está aqui atrás é o que? Índice de indeterminação do sujeito. Portanto, o verbo tem que ficar o quê? Na terceira pessoa do singular. Portanto, o verbo auxiliar aqui da locução verbal tem que ficar no singular. Logo, não se devem assistir, está errado. Eu tenho que escrever não se deve assistir. Percebeu bem? Então, muito cuidado com este caso, tá? Decore, isto é uma regra que cai muito. Os alunos têm dificuldade, eu já disse a vocês, não é com a regra, mas é em classificar o verbo, portanto, estude predicação verbal para que você não seja pego numa questãozinha dessa, tá bom? Fique muito atento, avise os amigos, curta aqui nossas redes sociais. Um grande abraço e um beijo no coração.